Família é time, família não é jogador de ping-pong, que é um contra o outro. Família é time, é jogador de vôlei, que está num time. O que um faz é importante para o outro. E traz resultado para todo mundo, todos vão vencer, ou todos vão perder. Aqui nós vemos Deus falando, através do profeta, para aquela mulher, olha, fecha a porta da sua casa, envolva os seus filhos e vai à luta. Vai pegar vasilhas, e o texto diz que os meninos ficaram fazendo isso, buscando as vasilhas com a vizinhança, eles foram envolvidos no processo, e aquela mulher ia enchendo. Na cooperação, meus irmãos, nós somos mais fortes. Aquela frase, juntos somos melhores, inclusive dentro de casa. Os filhos aqui foram envolvidos cooperando com a mãe. Os filhos traziam as vasilhas, e a viúva enchia. Era um trabalho em conjunto, cada um fazendo um pouquinho para sanar aquele problema. Nossas famílias precisam desenvolver mais a mentalidade da cooperação. Talvez sua mãe esteja cansada, porque você não ajuda em casa, e você não tem sido sensível para isso, ainda é teimosa. Talvez o seu pai está esgotado nas finanças ali para pagar as contas, e você trabalha e você gasta tudo com você. Talvez a sua esposa esteja detonada em casa, esgotada. Por quê? Porque ela trabalha fora, cuida dos filhos, e você muitas vezes só trabalha fora, mas não tem ajudado em casa. Equipe, time. No caso da dívida, pensando aqui no texto de 2 Reis 4, todos precisam ser envolvidos na cooperação, na resolução do problema da dívida. Aqui os filhos foram envolvidos. E às vezes nós pais, nós nos equivocamos pensando o seguinte, não, nós temos que poupar os nossos filhos dessas coisas. Nós, marido e mulher, nós vamos resolver o problema, não vamos falar nada, porque coitadinhos deles, eles não podem ouvir essas coisas. Eles vão ficar com traumas. E aí vai crescendo uma geração fraca, que não sabe lidar com os problemas, que pensa que tudo é mamãe e papai que resolve as coisas, que não sabe encarar as adversidades da vida. E se nós pouparmos os nossos filhos de muitas frustrações, não estou dizendo que a gente tem que colocar eles, ou colocar para eles tudo, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente também não pode poupá-los de tudo, eles precisam muitas vezes participar e amadurecerem. Senão vão crescer mimados e frágeis, despreparados para a vida. E o mundo não é assim, um conto de fadas. O mundo é mau. Você sabe disso, você que trabalha lá fora, você sabe que é um querendo puxar o tapete do outro. E aí a gente prepara os nossos filhos para viverem na nova Jerusalém celestial. Sim, devemos prepará-los para isso, falando de Jesus para eles, levando-os à conversão, mas não a nova Jerusalém celestial na terra. Aquela mulher, ela fechou a porta e explicou a situação para os seus filhos, deixou claro e todos cooperaram. E às vezes a gente tem que fazer isso em relação à dívida, a dinheiro. Às vezes a gente vai ter que fechar a porta da nossa casa, e a gente tem que chamar os nossos filhos e vamos falar para eles o seguinte, nós vamos cortar gastos. É um momento para isso. Infelizmente, estamos vivendo esse momento e vamos ter que tomar uma atitude, vamos ter que cortar alguns gastos, vamos precisar economizar. Vocês precisam aprender agora, que nem disse o pastor, o missionário aqui que veio recentemente, vocês vão precisar talvez aprender a fazer unha, vocês vão precisar aprender a gastar menos com salão de beleza, pelo menos por um tempo. É momento de economia, é momento agora de cada um fazer a sua parte. Nós vamos ter o essencial, celular novo, vai ficar para depois. Carro novo, vamos deixar para o ano que vem. Temos dívidas, precisamos pagar, precisamos sanar isso primeiro. Depois Deus vai nos dar condição. TV a cabo,
O que não é essencial? Ah, mas e o meu time de futebol, e o meu Premier Futebol Clube? Azar. Corta. Assiste na TV aberta, o que passar lá. O problema é que às vezes a gente não quer fazer a nossa parte. E às vezes a gente precisa chamar todo mundo e colocar. Escola para o meu filho vai ser a escola que eu tenho condição de pagar. Às vezes eu vivo dentro de uma realidade que eu não posso ter. Eu vou viver nas minhas reais possibilidades. Eu não posso viver a partir da possibilidade dos outros, do padrão dos outros, morar onde os outros podem morar, ter o carro que os outros podem ter. Eu preciso viver de acordo com as condições que eu tenho hoje. Isso é ser sábio. Viva dentro das suas reais condições e faça de tudo para as pessoas entenderem e participarem disso dentro da sua casa. Às vezes a gente poupa os nossos filhos das coisas, dos problemas, e eu já disse, a gente não tem que colocar tudo mesmo, mas algumas coisas é importante, todo mundo está de acordo, entender bem para a coisa funcionar. Só que a gente esquece o seguinte, quanto maior a consciência do problema, maior a percepção do milagre. Às vezes os nossos filhos não veem os milagres dentro da nossa casa porque eles não têm a percepção do problema. Qual que é o problema? Que milagre que é esse aí? Eles nem sabem que tem um problema ali. E às vezes a gente perde a oportunidade de mostrar para os nossos filhos que nós temos sim problemas, mas o nosso Deus é provedor. Deus tem estado conosco e Deus tem provido. Foi o que aquela mulher fez, foi o que os filhos dela viram. E eu quero encerrar fazendo uma reflexão, pensando o seguinte: o que nós temos que fazer? Famílias em crise devem crer no poder de Deus, no poder ilimitado de Deus.